Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 50, que diz: Disse-lhes Nicodemos, o que viera a ele de noite, que era um deles: Por acaso nossa lei julga ao homem sem primeiro o ouvir e entender o que faz? Nós estamos diante de uma passagem, o capítulo 7, onde nós vamos estar falando sobre a incredulidade, dos irmãos de Jesus. Nós vamos ver dentro dessa passagem que ele já começa no capítulo 7, dizendo que depois disto andava Jesus na Galiléia e já não queria andar na Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Já estava perto a festa dos tabernáculos dos judeus, e disseram, pois, seus irmãos, parti daqui e vai-te para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Nós vamos observar, ele diz também, teus discípulos vejam, o texto ele diferencia claramente seus irmãos e seus discípulos, mostrando que se tratavam de dois grupos, constituídos por pessoas diferentes. Então, os seus irmãos pediram que Jesus fosse ao encontro de seus discípulos, e poucos versos adiante, João faz a importante observação, de que nem ainda seus irmãos criam nele, o versículo 5. Isto é ainda mais relevante, quando observamos que, a esta altura, os seus discípulos já criam nele, o que fica claro à luz da declaração, de Pedro de que nós, os 12, cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João 6,69. De fato, desde o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galiléia, João diz que os seus discípulos creram nele, diferentemente de seus irmãos, que ele diz que não criam nele, que é o que no capítulo 7, versículo 5. De que forma isto é relevante? Isso nos ajuda a concluir, contra a objeção romanista, de que pelo menos 2 dos 4 irmãos de Jesus eram, na verdade, seus discípulos, além de serem seus primos, algo que já foi refutado, lá em Marcos 6,33. Marcos 6,3. Seus irmãos não poderiam ser seus discípulos, como na árvore genealógica romanista, pois a Bíblia diferencia claramente um grupo do outro. E ainda diz que os 12 discípulos já criam em Cristo, em uma época em que seus irmãos ainda não criam. Nós vamos observar também no versículo 6, quando diz, então lhe disse, meu tempo ainda não é chegado, mas vosso tempo sempre está pronto. Quando outra tradução ela diz, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Então, Deus tem um tempo certo para tudo debaixo do sol. Eclesiastes 3:1 fala, embora a nossa vista, qualquer tempo é certo. Então, nós geralmente temos a tendência de não esperar o tempo apropriado de Deus para cada coisa importante que temos em mente, mas Ele sabe o que é melhor para nós. E por isso cabe a nós apenas descansar nas mãos de Deus e esperarmos nele, o tempo oportuno para cada coisa. Então tem um tempo determinado, para todas as coisas. E Jesus ele vivia e sabia, que todo esse tempo é precioso, e por isso nós temos que saber esperar o tempo das coisas acontecer, para que tudo aconteça no tempo de Deus. No versículo 7 ele vai dizer, mas a mim me odeia, porque dele testemunho que suas obras são más. Então pregar contra o pecado, sempre irá atrair o ódio daqueles que se sentem mais confortáveis em sua própria vida pecaminosa. Nós vamos ver que Jesus ali, por pregar a palavra, o evangelho do reino, por condenar o pecado, por confrontar as autoridades, por falar com ousadia, ele era perseguido. Então atraiu o ódio
aqueles que sentiam-se mais confortáveis, já que o seu pecado costumais, já vivendo uma vida de pecado. Jesus, quando ele fala, quando ele prega, né, eles vão querer prender Jesus, vão querer buscar formas e meios de prender o Senhor, para que assim, né, viesse realmente ali calar o Senhor, né? E o Senhor, ele diz lá no versículo ainda de número 17, quando ele ensina no templo, né, lá na festa dos tabernáculos, ele vai ter vai criar ali dissensões entre os judeus. E no versículo 15 diz, no versículo 15 vai dizer, e os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe essas letras, não os tendo aprendido, né? Não os havendo aprendido. Então, os judeus, eles pensavam que somente aqueles que estudavam nas escolas, né, rabínicas, né, com os mestres da lei, podiam adquirir suficientes instruções para ter um conhecimento bíblico aprofundado. Mas Jesus havia aprendido por conta própria, né, ao se dedicar à leitura das Escrituras, sem o auxílio de mestres da lei. Em nossos dias, muitas pessoas desprezam aqueles que não fizeram um curso teológico, né, que não entraram em um seminário ou que não possuem um doutorado, mas muitas dessas pessoas são mais instruídas nas escrituras por conta própria e pelos seus próprios estudos particulares do que aqueles que passaram anos estudando teologia em algum lugar. Então, além de Jesus, né, os próprios discípulos eram meros pescadores na Galiléia, sem muita instrução, mas passavam a ser, né, ardentes leitores assíduos das Escrituras ao terem contato com Cristo. Então, isso, obviamente não significa, né, um seminário teológico ou doutorado. Não tem importância, né? Isso não quer dizer que não tem importância estudar, né? Mas sim que não podemos determinar o nível de conhecimento de uma pessoa simplesmente através dos títulos que ela carrega consigo, né? Então isso é o que nós vamos ver, que ali eles não vão ficar admirados, né, por não ver Jesus na escola deles, ter passado pelo seminário deles, eles vão ficar, né, olhar e vão surpreender realmente, porque o Senhor falava com autoridade, né? E hoje também nós podemos falar na autoridade do Espírito, né? Nós vamos ver mais à frente, adiantando bem esse texto, que pela lei, né, a circuncisão só podia ser feita no 8º dia de vida da criança do século masculino. E lá no capítulo, ainda no capítulo 7, no versículo 23, a palavra do Senhor diz, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, irritai-vos comigo, porque no sábado curei, né, por completo um homem. Né? Nós vamos ver que quando o Senhor Jesus ele fala a respeito disso, ele está falando a respeito da circuncisão, que era feita no 8º dia da criança, né, do sexo masculino, quando ela nascia, né, mas essa mesma lei dizia que no 7º dia nenhum trabalho poderia ser feito. Né? Contudo, o dia da circuncisão batia com o dia de sábado. Então, a circuncisão, que era considerada um trabalho, prevalecia sobre o sábado e tinha que ser realizada neste 7º dia, né, quando era o 8º dia da criança. Jesus usava este argumento como base de defesa para a sua cura realizada no sábado, ao qual os judeus contestavam. Então, se a circuncisão poderia ser feita no sábado, pois prevalecia sobre ele, quanto mais uma cura, que é algo ainda mais importante, que é a circuncisão. Então, Jesus ele vai falar com tanta autoridade, porque eles buscavam meios, né, de assassinar, de tirar a vida de Jesus. E com isso, eles não vão encontrar, né? E no versículo 27 desse mesmo capítulo, nós vamos ver que quando a palavra diz, mas este bem sabemos de onde é. Porém, quando vier o Cristo, ninguém saberá, né, de onde é. Nós vamos observar, né, nesse texto, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é,
Aqueles judeus, eles pensavam que Cristo viria ao mundo, né, em idade adulta, de forma absolutamente majestosa, celestial, né, de modo que ninguém poderia saber de onde ele é. Então Deus, porém, decidiu enviar seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Né? Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5 diz. Então ele quis nascer, né, viver e morrer de forma humana, como qualquer um de nós, né, despojado da glória e majestade que possui antes com o Pai. Então, tomando a posição de servo. Então, este fato diferenciava-se, né, claramente daqueles que pensavam que o Messias viria em glória, né, em majestade, como o Senhor, não como servo, né, como adulto e não como bebê, né, com poder físico e não espiritual. Então, eles esperavam mais um super-herói de quadrinhos animado do que alguém que seria crucificado em fraqueza. Então, decepcionaram-se com Jesus, pois não viram nele tudo o que esperava, né? Esperava o Messias errado, né? Muito mais parecido com o anticristo que a Bíblia descreve do que com o Cristo que morreu por nossos pecados. Então, esse era como os judeus aguardavam, né, o Senhor, como eles aguardavam o Messias. Então, ainda Jesus ele continua dizendo ali, né, e mais à frente ele vai falar no versículo 37, vem, quem tem sede, vem a mim, beba. Então, mais uma vez, nós vamos ver Jesus, né, ele faz uso de uma metáfora, utilizando-se de expressões que envolvem beber dele, onde ele é visto como a água viva. Né? A semelhança de seu discurso com a mulher samaritana do poço e de sua discussão com os judeus acerca de comer sua carne e beber o seu corpo. Então, aqui, como em todas as outras ocasiões, as palavras de Jesus não são literais, são repletas de alegorias. Então, ele não queria que alguém fisicamente viesse até ele, nem estava dizendo que era literalmente uma água viva no interior do corpo daquela pessoa. Mas o próprio João explica que ele estava se referindo ao Espírito Santo, né? A expressão como essas, que envolve comer e beber Jesus, ou de este ser visto como um pão, uma água ou uma carne, né? Ocorrem aos montões no Evangelho de João. E é um grande equívoco tomar tais textos literalmente, como os judeus ignorantes daqueles dias faziam, por falta de discernimento. Então, eles sempre entendiam literalmente as coisas que implicitamente estavam nítidas de se tratarem de metáfora e simbologia. Então, esses homens, eles estavam nitidamente procurando realmente uma forma, um jeito de condenar o Senhor Jesus, né? Eles estavam muito mais preocupados com outras coisas, né, do que realmente com o Senhor. Nós vamos ver entre o versículo 41 e 43, né, que eles estavam nitidamente mais preocupados com a genealogia do que com o ensino e os sinais que Cristo operava entre eles. Então, ao invés de se focarem naquilo que Jesus era, eles se focavam no lugar de onde ele veio. Né? Ao invés de analisarem sua doutrina, eles preferiram discutir assuntos secundários de muito menor relevância. Até o apóstolo Paulo rejeitou as controvérsias tolas, genealogias, discussões, né, e contenda a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor, né? Quando ele fala a Tito, capítulo 3, versículo 9. Então, indiretamente, a lição que nós podemos aprender no dia de hoje é que não devemos aceitar ou rejeitar um pregador da palavra ou um profeta com base na cidade ou país de onde veio. Se passou fome ou se não passou fome, se é branco ou negro, se tem barba ou não tem barba, se tem cabelo curto ou comprido, né? Se usa terno ou moletom, o que importa não são esses aspectos externos, né, de nenhuma relevância em termos espirituais, mas sim se a pessoa é consagrada a Deus, né, ou se vive, né, no pecado, se ensina a doutrina verdadeira ou falsa,
se ergue à palavra de Deus ou se rejeita, se leva pessoas a Cristo ou a Mamon. Enquanto ainda estivermos focados em questões secundárias, os lobos continuarão devorando o rebanho e os verdadeiros servos de Deus continuarão sendo marginalizados. Observamos em tudo isso como nós devemos proceder, devemos ter cuidado ao observar, cuidado realmente a estar realmente pregando esse verdadeiro e vivendo esse evangelho do reino. Nicodemos, ainda ele vai dizer, aos que vieram ali à noite, que é aquele que veio à noite procurar Jesus, nós conhecemos, os fariseus ali vão estar falando que Jesus está enganado, e vão ficar até mesmo ali revoltados, porque falando que muitos estavam crendo neles, aqueles que iam até Jesus para obter algo, para poder achar um motivo para prendê-lo, acabava se convertendo, acabava voltando, falando que aquele homem, ele sabe, ele fala como um homem sábio, como aquele que tem o conhecimento, e Nicodemos é esse, que vai ter com Jesus, e ele também vai ser alcançado, vai ser um homem, como diz, ele é a prova de que nem todos os fariseus estavam desviados. Então, ele era um dos principais líderes dos fariseus, uma autoridade entre os judeus, mas convidou Jesus para estar com ele, e o ouviu com atenção. Se opôs aos demais fariseus nessa ocasião presente e sepultou Jesus junto com José de Arimateia. Então, a tradição cristã diz que ele morreu como um mártir cristão do século I. E o Talmud afirma que ele era uma figura muito respeitada, popular e generosa, com grande admiração do povo. Então, o problema não era existir mestre da lei, pois o próprio apóstolo Paulo fala que Deus constituiu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, um mestre das escrituras não é um conceito antibíblico. Então, o problema não é a existência de mestre, mas sim quando estes mestres caem em apostasia geral e se desviam do propósito original para o qual eles foram chamados. Então, aqueles de nós que foram chamados para serem mestres não devem rejeitar este chamado, pensando nos maus mestres, como a maioria dos fariseus, mas devem se esforçar e servir a Deus como bons mestres, a exemplo de Nicodemos. E a palavra do Senhor, esse texto ele vai finalizar, e diz que pesquisa e vem que nenhum profeta se levantou da Galiléia. Então, seguindo a sugestão dos fariseus, nós pesquisamos e descobrimos que Jonas era o profeta e era da Galiléia. Então, muitas vezes o orgulho leva o homem à cegueira e não perceber, dizendo que nenhum profeta ele veio da Galiléia. E nós vamos ver que Jonas era esse profeta lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais ao teu coração.